Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, através também das empresas aí de TV a cabo e através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau. Estamos recebendo aqui nos estúdios, no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa o vereador eleito Bruno Win, do Partido Novo. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco aqui no TVL Comunidade. Tudo certo, obrigado, Marcão. Estamos aí para falar um pouquinho aí sobre o Bruno Win, me apresentar um pouco para a comunidade e falar um pouco desses 4 anos aí. Então, antes de falar da tua votação, que foi bastante expressiva, que conduziu você para a Câmara de Vereadores a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quem é Bruno Win pelo Bruno Win? Bom, o Bruno Win nasceu em Blumenau, em 1987. Estou com 37 anos nesse momento, faço aniversário em fevereiro. Morou aonde? Morei no Garcia, né, até os 18 anos fiquei no Garcia. Tive um período de 5 anos aí em Florianópolis, fazendo Universidade Federal. Comecei em Engenharia de Alimentos, depois troquei para Administração de Empresas, onde me formei em 2010. Mas você estudou ali na região do Garcia? Estudei na região do Garcia, ali tinha um colégio chamado SOS. Primeiro ele era Doutor Blumenau, depois virou SOS. Aqui logo no início do Garcia, né? Logo no início do Garcia. Também porque eu sempre morei mais para o início do Garcia, ali era Rua Opinópolis, na frente do Floresta Negra, então passei minha infância ali. Eu podia ir a pé para o colégio, voltava a pé, infância tranquila. Depois, ainda na fase ali do ensino médio, estudei no ETEV, estudei no SOS também, essa passagem antes da faculdade. Em 2010 eu retornei para Blumenau, trabalhei com os meus pais, né, na panificação, tinha padaria. E também tive uma experiência com uma fábrica de ração animal. Na verdade, era um petisco para cães, né? Olha só. Eu tive 5 anos nessa empresa e depois eu vendi ela, né? A empresa existe até hoje, né? Ela foi vendida, eles continuaram, ela existe até hoje. Mas foi mais uma experiência aí no ramo de alimentação. Os seus pais vieram do comércio, são do comércio, né? A minha mãe é professora. Professora? Minha mãe é professora. Ela se aposentou com 44 anos, 47, não me engano, mais ou menos por ali. E daí, na sequência, já foi trabalhar com meu pai na padaria, né? Meu pai teve padaria primeiro nos anos 80 com a Big Pão, também no Garcia, e depois, em 94, a Aqui Baguete. E ali ele começou a Aqui Baguete com um funcionário, né? E a gente foi crescendo e a minha mãe, depois que se aposentou, também trabalhou na padaria. Que legal. E você também trabalhou na padaria, né? Também trabalhei lá, né? Depois, meus pais acabaram se separando, então fiquei com a minha mãe um tempo. Foram 8 anos ali, né? Mas veio a política, veio outras intenções, né? De fazer outras coisas. Acabei abrindo uma administradora de condomínio. Então, queria renovar, fazer outra coisa. Por isso a decisão de sair do ramo. Então, e você falou no teu pai, que é o Nestor Wizewski, mais conhecido como Nestor Big Pão, e que foi vereador desta casa, né? Pois é. Essa fase eu não acompanhei muito. Como meu pai foi vereador em 1988, eu tinha 1 ano de idade. Então, realmente, essa vivência, assim, eu não tenho na memória, né? E engraçado que depois, até na parte da minha infância, né, familiar ali, eu não tinha vontade de ser político, até pelo contrário, né? Era uma coisa que era... Minha mãe sempre falava uma coisa negativa, né? Não, política é ruim, por tudo aquilo que envolve as cobranças. E que ela acabou vivendo no passado com o seu pai, né? Porque o político, ele principalmente, e também naquela época, né? Ele é político, ele é vereador 24 horas, você imagina como é que... Isso, ela falava muito dessa questão das pessoas indo pedir coisa na casa de final de semana, de madrugada. Naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha telefone celular, tinha que bater mesmo, né? Esse assédio para pedir remédio, para pedir para pagar uma conta de luz, isso naquela época era muito comum. Não que não exista hoje, né? Mas diminuiu muito isso. Então, isso... Para a família, assim, foi ruim e acho que ficou isso na memória da minha mãe. Então, não tinha intenção. Mas, a partir de 2014, eu comecei a acompanhar a política bastante. O Novo foi o partido que foi fundado em 2015. Eu comecei a acompanhar já ali em 2015. Em 2016, tomei a decisão de me filiar. E depois, em 2019, eu comecei a participar mais, me engajar mais com o partido aqui na cidade de Blumenau. E acabei participando da eleição em 2020. Então,
A política veio, então, através de um posicionamento que foi teu, estudos teus, posicionamentos seus, não da memória do seu pai. É verdade. Foi isso porque eu acompanhava a parte econômica, né? Eu sempre tive interesse na área da economia. Uhum. Então, essa era o início da caminhada política, veio por essa área. Em 2014, a gente teve uma crise nacional, que impactou bastante, né, os negócios. Então, eu comecei a entender que precisava participar para poder reclamar, para poder sugerir, para poder fazer alguma coisa. Não adiantava só ficar ali no Facebook. Então, foi uma forma de tentar fazer algo, né? Se não conseguir melhorar, mas pelo menos não deixar piorar, né? Porque a gente estava num momento muito complicado lá em 2014. E em 2020, depois de um convite do Rafael Boscovic, que na época era o presidente do Partido Novo aqui na cidade de Blumenau, eu aceitei o desafio de ser candidato. E por que o Partido Novo? Eu entendo que o Partido Novo é uma ferramenta e a única ferramenta hoje aqui no Brasil para que pessoas que não estão na política, não têm um passado político, não estão trabalhando na política, consigam entrar dentro de uma nominata, né, de uma forma igualitária, no sentido de que a gente sabe que nos outros partidos, às vezes, o cara que está há mais tempo, ele tem uma vantagem, ele tem, né, o conhecimento do partido, muitas vezes o próprio presidente do partido municipal está ali, e o Novo não tem isso, né? A gente separa, então quem está no diretório não participa da eleição, né? Então isso é separado, eu acho isso muito interessante. E o Partido Novo, fora a questão de ser de direita, o Partido Liberal, que casa com as minhas ideias, foi a opção assim para quem não tinha passado político. Você estudou o Partido Novo antes de entrar? Muito. Na verdade, isso já em 2015, eu demorei para me filiar. Então, eu fui acompanhando porque, na verdade, tinha receio, né? Essa questão, vou me filiar a um partido político, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai desandar? Então, acho que praticamente um ano que eu fui acompanhando pela internet a evolução do partido, até tomar a decisão em maio de 2006 de realmente me filiar. E, com certeza, não me arrependo, né? O partido passou por altos e baixos, o partido mudou, né? O partido evoluiu muito nesses anos, mas sempre mantendo esse caminho, vamos colocar assim, da honestidade, o caminho do que está escrito é respeitado, enfim, foi o partido realmente a escolha correta. Uhum. Então, e aí você foi para o Partido Novo, e no Partido Novo você já teve uma experiência de eleição, né? Duas, né? Duas experiências, Isso. Em 2020, então, eu participei como vereador, e daí foi muito interessante, porque a gente não sabia fazer campanha, né? Era a primeira campanha, não contratou ninguém, não teve nada, né, alguém de experiência política para gerir a campanha, nada disso. Simplesmente fez um material, fez um patrocinado na internet e foi para a rua pedir voto. E basicamente toda a nominata do Novo fez isso, né? Os 14 que estavam na nominata fizeram isso. A única pessoa que tinha experiência era Emanuel Tuca, que tinha participado da eleição de 2018, né? Era a única exceção. Os demais não tinham experiência nenhuma ali. Então, foi positivo ver um resultado de 1.447 votos lá, né? Para uma primeira eleição, foi muito positivo. E deu essa vontade, acho que a gente conseguiu comunicar razoavelmente bem. Se a gente melhorar, ajustar as coisas, aprender com os erros aqui dessa eleição, a gente pode, lá em 2024, entrar. Certo. E daí você saiu de novo candidato? Então, o partido tinha ali em 2022 a regra que quem estava no primeiro mandato não podia largar. Isso fazia com que o Tuca, que se elegeu, não poderia ir a deputado, porque ele precisava cumprir o mandato dele pela regra do partido. O Diego Nazato, que ficou na minha frente, eu sou suplente dele, ele não tinha intenção, porque existia um processo em andamento para ele assumir uma vaga aqui na casa. E o Mike Moretti, ele ficou 5 votos na minha frente, né, na eleição, e ele não tinha o desejo. Então, acabou que o partido, a gente conversou, apoiou e eu fiz a dobradinha com o Gilson Marques, eu fui deputado estadual, o Gilson Marques é federal. A gente teve uma boa votação, foram 8.555 votos no estado, quase 6.000 na cidade de Blumenau. Então, mais uma vez, 5.888 em Blumenau também é um sinal de que está dando certo. Sim. E aí depois, em 2024 veio a oportunidade, então. Isso, daí
acho que foi natural, né? Qual é a avaliação que você faz desse pleito? Para mim, agora olhando o meu resultado, né, extremamente positivo. Eu tinha uma projeção de 2.600 votos. Realmente, passar de 3.000 assim, foi uma surpresa muito positiva, mas foi muito trabalhado. Então, não foi uma eleição de um mês, foram de 4 anos, né? A gente construindo, conversando com as pessoas, dizendo da intenção, não só a intenção de ser, mas o porquê ser, o que fazer, né? Para que isso? Então, a gente conseguiu construir isso. De uma forma geral, eu entendo que foi uma eleição do desinteresse, né? Da comunidade local, né? Muita gente desinteressada na política, né? Isso dificulta ainda mais a comunicação para todos os candidatos. Como é que você vai comunicar alguma coisa que a pessoa não está interessada? Sim. Muitas vezes a cadeirada do Marçal, lá em São Paulo, era o tema, né, que se discutia em Blumenau e a própria política da cidade não era discutida. Ou seja, o entretenimento, né, estava acima das questões de gestão, das questões que a política é tão séria, né, saúde, educação, segurança. Mas estava lá falando sobre a cadeirada do Pablo Marçal. Isso dificultou muito para todos. Daí não é só para mim, né, para os 182 candidatos a vereador e para os 5 a prefeito, tiveram que vencer essa inércia. Tanto é que 67 mil pessoas não foram votar. Então, se 67 mil pessoas tivessem escolhido um candidato, esse candidato estaria no segundo turno, né, para ter uma noção Sim. da força de 67 mil votos. E me diz uma coisa, o que você acha que norteou essa eleição? Você acha que as pessoas, né, como você falou, foi uma eleição do desinteresse, mas as pessoas que foram às urnas queriam que os mesmos ficassem? Sim, o resultado mostra isso, né? A renovação baixa da Câmara e a continuação da gestão atual no Executivo. Então, sim. Agora, o porquê? Se você tem 67 mil pessoas que não foram votar... Que viraram as costas, sobram aquelas que já votaram nos anteriores. Que a maioria que já votou nos anteriores continua votando. Permaneceu votando e por isso que permaneceram as mesmas pessoas. O que pode ser esse recado, né? Eu acho que é um nível nacional, porque você olhar outros municípios, esse índice também foi alto, né? O índice de abstenção do voto. E pode ser um recado de que a política, de forma geral, não está agradando, não está satisfazendo quem deveria, que é a população, o eleitor, né? Temas nacionais, problemas no judiciário, enfim, são vários pontos que podem ser atacados, mas as pessoas não têm mais interesse em sair de casa no domingo para ir votar. Né? É legal a gente, né, os que foram eleitos vão dizer, foi legal a eleição, eu ganhei X votos, né, estou feliz. Mas tem um recado ali mais importante, que são esses 67 mil votos. Deixa eu continuar deixa eu continuar com as provocações ali, e até aproveitando que você realmente estudou todo o cenário, né? Quem votou no Bruno Win? Porque você estava num cenário ali que tinham vários candidatos no seu partido, inclusive o Novo já tinha 2 cadeiras na Câmara. Você foi a novidade do Novo, porque você ficou na frente do vereador, que já está aqui na casa, né? Teve mais votos do que ele. E quem votou em você? Eu digo que eu tive o voto do Novo Raiz, né? Aquela pessoa que já gosta do Partido Novo e que queria algum candidato. A gente teve uma diferença entre 2020 e 2024 na nominata, que lá em 2024 era muito mais homogêneo a nominata. Então, pessoas eram muito mais parecidas ali as propostas. Dessa vez, a gente teve um pouquinho mais do voto regionalizado. Então, tinha um candidato muito forte no Progresso, um candidato muito forte na Vila Itopava. Então, eram candidatos que puxavam muito voto, mas muito da localidade, daquela região. E no quesito do Partido Novo, que estavam há mais tempo, estava eu, Diego Tuca, né, que estamos desde... O Tuca acho que é de 2015, até um ano antes que eu. E eu Nazato ali. Então, o que acontece? Concentrou, né, em nós 3 ali, essa pessoa que gosta mais do Partido Novo, que tem mais as bandeiras do partido, ficou concentrada em nós 3.
A votação maior, né, foi no centro, na região central, e também no bairro Garcia, que é onde eu tenho história, né? Mas ficou Itopava Seca, Centro, Garcia e Velha. Você que teve a oportunidade de ir para as ruas, nos semáforos encontrei você, encontrava você conversando com as pessoas nas ruas. O que o povo está pedindo? O que o povo clama? O que o povo espera de um parlamentar? Eu quero que você me responda no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Bruno Win, vereador eleito, uma cadeira reservada para ele aqui no Parlamento em 2025, com nada mais, nada menos que 3.364 votos. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Opa, estamos de volta aqui no TVL Comunidade de hoje, muito especial, estamos recebendo mais um vereador eleito que tem cadeira aqui a partir oficial e a partir do dia 1º de janeiro de 2025 até o dia 31 de dezembro de 2028, né? Estamos falando aí do Bruno Win. Então, a gente falou, Bruno, no bloco passado sobre seu pai, né? O Nestor Big Pão, o Nestor Wizewski. E fala aí desse Bruno Win, hein? Da onde surgiu o Bruno Win? E teu nome é Bruno Wizewski, né? Bruno Ricardo Wizewski. Ricardo Wizewski. Até o Ricardo é do meu avô, Uhum. seu Hans Ricardo Wizewski. E na primeira eleição em 2020, eu fui como Bruno Wizewski. Uhum. Mas a dificuldade em gravar... Bruno o quê? Então a dificuldade de gravar e tal. E daí foi uma ideia, se não me engano, do Mike, né, o colega aqui do Partido Novo. Falou, cara, vamos deixar só no Win aqui, W-I-N, que vai ficar mais legal. Tanto é que foi já Bruno Win para 2022. E deu certo, né? Ficou melhor, ficou mais fácil. Então adotei o Bruno Win como nome aí para política. Mas eu vi o teu pai com você aí nos semáforos, ele também foi um grande apoiador, né? Sim, e foi muito legal fazer um vídeo com ele, deu super certo, porque algumas pessoas não sabiam, né? E como meu pai é uma pessoa muito importante para a cidade de Blumenau, tem história na cidade de Blumenau, muitas pessoas, principalmente ali da região do Emílio Talma, que uma vez teve uma enchente que judiou demais a região, e meu pai teve a oportunidade de ajudar muito, então as pessoas relembram aquilo, né? Pô, teu pai me ajudou, teu pai fez isso, teu pai fez aquilo, então acabava sendo uma ligação. Ele tinha uma padaria, mas ele teve uma gráfica também, né? Big Press, era Big Pão e a Big Press, era a gráfica que ele tinha. Olha só, vamos lá, você que esteve nas ruas aí, né, conversando diretamente com a população, o que a população espera de um parlamentar, espera de um vereador? O que as pessoas pedem nas ruas? Eu quero separar em dois grandes grupos, né? Uhum. Claro, primeiro que a gente mais escuta, a gente estava nesse ano relacionado à água. Então foi o que eu mais escutei. Falta de água. Falta de água. E daí a gente está falando de uma coisa básica. Depois da falta de água, a gente vem a questão dos ônibus. Então eu ouvi bastante esse problema aí que teve com relação aos ônibus. E o que eu quero salientar aqui, separar em dois grandes grupos a partir do momento que você tem o básico em casa, ou seja, você está com a rua asfaltada, certo, você está recebendo água, você está recebendo energia, né? Transporte coletivo está ok. Aí sim você tem pautas que são bem segmentadas. Certo. Ah, não, Bruno, precisamos resolver um negócio lá do ITBI. Então vem cá, eu quero... Mas esse cara só vai se importar com isso se ele estiver recebendo água em casa. Porque se ele não tiver com água em casa, isso é secundário. A prioridade é a água, né? Ah, não, Bruno, a gente precisa ver uma questão dos alvarás. Mesma coisa, ele só está agora para esse ponto porque ele está com água em casa. Então, quem está fora da região central está preocupado, primeiro, em receber água
Primeiro, em ter transporte no horário. A gente teve um problema da pandemia, a gente sabe que diminuiu, né? Blumenau tem uma frota razoável, são 192 ônibus aqui circulando. A gente está aí chegando de novo aos 80 mil usuários dia, né? Coisa que não acontecia há muito tempo, mas ainda tem muito a melhorar. Agora, a questão da água é uma questão realmente que preocupa, porque é uma cidade que tem rio, que tem ribeirão, que chove muito e que é rica. Então, fica difícil argumentar, né, por que isso não está funcionando, né? Desejo aqui o maior sucesso do mundo para o prefeito eleito, para o Egídio, e que ele consiga resolver isso e colocar água na torneira de todo mundo o mais rápido possível. Certo. Você acha que essa é a grande pauta, então, de imediato? Sim, tanto para o executivo quanto o legislativo, óbvio, vai receber as demandas, né? Primeiro, o para-choque ali da sociedade é o vereador, então todo mundo vai mandar mensagem em relação a isso, a gente já recebe mesmo não tendo posse, né? Então, acredito que o básico tem que ser tratado como prioridade. E hoje o que falta em Blumenau é uma população que não recebe água, né? Principalmente na região norte. Fortaleza, Itopava Central, Itopavazinha, até na escola agrícola, que já dá para considerar quase uma região central, falta água, né? Então, acho que isso é prioridade e tenho certeza que o Egídio está pensando nisso como uma prioridade também e desejo que ele resolva esse problema o mais rápido possível. O Bruno, você foi eleito aí pelo Partido Novo, né? E como será a sua atuação aqui na Câmara? Primeira pergunta que sempre me fazem é oposição ou base, né? E eu quero deixar bem claro, até falei isso com o Egídio, de tomar uma posição de independência no sentido de, sempre que o projeto estiver dentro daquelas bandeiras que eu acredito que são as melhores bandeiras para a cidade, né, que vai construir uma cidade melhor no futuro, a gente vai apoiar, independente de quem esteja à frente daquele projeto. Se for um vereador que seja do partido A ou B, se for do prefeito, a gente vai apoiar. E a mesma coisa no inverso. Quando entender que aquilo não é bom para a cidade, a gente vai fazer uma oposição àquele projeto, né? Pode ser que no mesmo dia eu esteja fazendo oposição a um projeto determinado, esteja junto com o outro do prefeito, porque a gente vai olhar individualmente cada coisa, né? É muito ruim quando a gente vê na política que às vezes o político ele olha primeiro quem fez e o partido para depois olhar o projeto. Então a gente olha às vezes o cara, pô, mas é do partido tal, não, nem vou ler, sou contra. Isso é ruim, oposição para oposição, né? E é isso que a gente não vai fazer. A gente vai olhar primeiro o projeto, né? Entender ele, para daí sim ter uma posição. E bom, você faz parte ainda do Partido Novo e trabalhou também diretamente nessa atuação aí junto aos parlamentares. Como se posiciona o Partido Novo, né? Junto aos parlamentares? Está se falando da parte da direção, Isso. Como é que funciona esse trabalho do partido diretamente com os parlamentares? O Partido Novo ele tem uma vantagem muito grande, que é ser previsível. E isso é muito bom, né? Porque nós temos uma cartilha, são pouquíssimas pautas que são abertas, ou seja, a gente entende que pode ser para um lado ou para o outro, né? Mas são pouquíssimas, a maioria delas já está definido. Então, sempre que chega um projeto, o voto do Novo é previsível, né? A gente pode ter uma variação na argumentação, mas o voto é previsível. A gente não tem um dirigente que faça pressão ou que a decisão venha de cima para baixo. Isso não acontece no Partido Novo. Realmente existe uma independência do mandatário. Pode ser no caso do vereador aqui, né? Não vai ter um deputado interferindo, dizendo, vocês têm que votar assim ou assado. Isso não existe, não aconteceu. Né? O Tuca, nos 4 anos, teve a independência dele, o Nazato, nos 2 anos, a independência dele. Tá certo. Para encerrar, no parlamento, isso eu não abro mão. O que você não vai abrir mão de postura, de ideias, né? Enfim, de mandato aqui no parlamento? O principal... Tá, Marcão? Eu não abro mão de ter um Estado mais enxuto, de gastar menos, responsabilidade com o dinheiro público. Então, a pauta que vier, ela sempre vai estar muito focada em quanto vai custar,
quem vai pagar concorda com isso que está sendo feito, porque é muito fácil a gente achar soluções para a cidade aqui com dinheiro alheio. Com o dinheiro dos outros aqui eu resolvo a cidade inteira, né? Mas é irresponsável também, é populista, dá voto. Talvez até fica mais fácil conseguir uma reeleição assim, mas isso tem consequências também, né? Então, primeira coisa, tá? E mais importante para mim, é sempre estar pautado em ter uma cidade eficiente, enxuta. Ter o serviço público de qualidade gastando o mínimo possível, né? Segunda coisa, também não abro mão de, assim como foi o mandato do Tuca e do Nazato, fazer um gasto zero de cota parlamentar, acho importante também, porque eu entendo que a cota parlamentar, ela não dá ela não melhora o desempenho do vereador, eu não vejo como uma necessidade. Então, vou manter esse posicionamento, que é um posicionamento do partido, até para dar o exemplo do que eu acabei de falar anteriormente. E sempre que a gente tiver a oportunidade, né, de desburocratizar, de agilidade, de facilitar a vida de quem quer trabalhar, de quem quer empreender, né? Eu entendo que muitas vezes o regramento ele é necessário, mas a burocracia está tomando um tempo que a pessoa não tem, que o empresariado não pode, e muitas vezes é do trabalhador. Então, quando o trabalhador ele sai, perde meio turno de trabalho para se deslocar até uma repartição pública, para dar uma assinatura, para entregar um papel, algo que poderia ser digital, algo que poderia ser de outra forma, né? Sempre que a gente puder facilitar essa questão, a gente vai trazer isso para casa, para que seja menos burocrático, né, a vida do cidadão para com um serviço público. Porque tempo é dinheiro, né? Ou as pessoas podiam estar estudando, ou estar em casa com a sua família, mas muitas vezes está se deslocando para vencer alguma burocracia. E pior ainda, quando a gente pega aí alvarás demorando muito tempo, né? Sempre que possível a gente vai trabalhar para resolver esse problema. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade e com certeza vamos conversar muito mais aí, você como vereador de fato aqui na cidade de Blumenau a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Sucesso na caminhada. Muito obrigado, eu que agradeço aí, vão ser bons 4 anos aí pela frente. Tá certo. Bruno Win, ele que foi vereador eleito do Partido Novo e assumiu a cadeira aqui na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem, até 2028. Foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos aí numa próxima oportunidade. Até lá.